Professora Selma Reis, estou com vocês na disciplina História do Brasil 1. Nesse bloco 2, nós estaremos trabalhando a economia colonial, com o sentido de analisar a política e a economia colonial e os seus desdobramentos. Isso é muito importante. Isso vai gerar uma dinâmica muito grande na colônia portuguesa, certo? Ou melhor dizendo, na colônia chamada Brasil. Então, para isso, nós vamos estar discutindo neste bloco 4 conteúdos também que são importantes. O primeiro deles é o sentido dessa colonização. Essas primeiras mudas, elas de cana-de-açúcar para o Nordeste brasileiro, elas não vieram por acaso, elas foram estudadas, certo? Elas foram cientificamente observadas qual era o solo que se propiciava a plantação, já que Portugal mantinha esse tipo de plantio em outras áreas. Precisamos ver qual o sentido do açúcar, o que se transfere em relação, o que muda na estrutura social e cultural do Brasil no ciclo também do ouro. As Minas Gerais, ou seja, qual a importância do Sudeste, né, dessa região do Sudeste, porque ela vai se desenvolver tanto em relação ao Nordeste ou em relação às outras áreas que se configuram o Brasil. E como se dá, em outro momento, esses pilares do sistema, principalmente a mão de obra indígena e a mão de obra africana dentro desse processo. E por último, o que vem ser esse mercado de subsistência, porque nem o período, né, açucareiro, neolífero, vai se estabelecer se nós não tivermos, na realidade, principalmente produtos que venham abastecer a própria colônia. O milho, o feijão, certo? O algodão, que vai ser muito importante nessa época, não só para a vestimenta dos escravos, mas também para sacar os produtos que deveriam ser agroexportadores, que a nossa economia vai se basear nisso, né, no mercado externo. Então, precisa se criar toda essa estrutura de comercialização. Veja que vocês estarão discutindo no fórum essa questão da economia açucareira e, paralelo a isso, vocês receberão subtemas para trabalharem em grupo, subtemas ligados à questão da economia. E aí vocês irão fazer o quê? Desenvolver a atividade que nós vamos apresentar, que é a comunicação, né, em forma de um seminário. Cada um vai trazer, na realidade, um foco da economia, né, por que essa efetivação da mão de obra africana no Brasil colônia? Por que não outros? Por que não a mão de obra livre? A mão de obra assalariada, o que leva à escravização, né, dessa mão de obra. Porque, na realidade, Portugal investe na colônia brasileira, no açúcar brasileiro, utilizando a indústria holandesa. Então, são questionamentos que vocês irão levar para o debate no momento do seminário. Então, esse segundo bloco é um bloco bastante intenso para vocês, não só no fórum presencial e fora do fórum do presencial, vocês se unirem, né, em equipe e cada um trazer, na realidade, uma discussão diferenciada para a questão da economia no Brasil colônia. Para o bloco, nós escolhemos assim, não seja via de regra, a partir de, nós estamos indicando a civilização do açúcar, séculos 16 a 18, de Vera Lúcia Amaral Ferlini. Vocês poderão estar estudando, é um livro pequenininho, de bolso, aqueles, né, de bolso que vocês podem estar fazendo essa leitura, fazendo essa diferenciação, trazendo o debate, buscando, na realidade, interrogando
nessa leitura fazendo outros questionamentos. Fiquem à vontade, para trazer, que não fuja do tema proposto, nem do subtema de vocês, principalmente porque vocês estão sendo avaliados em termos de coerência e de fundamentação teórica, o que é que outros autores também dizem em relação à civilização do açúcar, a questão da economia colonial brasileira. Mas esse momento também vocês estarão sendo avaliados em relação a isso, em buscar novas perspectivas e que tragam na realidade o que leva dentro dessa economia a gerar as novas tensões sociais, de um Brasil independente. Então, esse bloco vocês estarão, é um bloco que eu considero assim, o mais profundo de todos, porque nós vamos viver durante esses 300 anos dentro dessa perspectiva. Então, tragam leituras diferenciadas, certo? Então, eu aguardo que nesse segundo bloco vocês interajam bastante, principalmente no fórum de discussões. Eu vou estar no fórum com vocês, certo? Qualquer dúvida vocês podem tirar tranquilamente. E aí, professora, como é que a gente faz? Tal? Eu vou ler as colocações, porque no fórum a gente está lendo, discutindo com vocês. Gostaria imensamente de vocês disponibilizassem seus anteprojetos, seus mini-projetos, que na realidade é para vocês desenvolverem depois, só para a gente ter uma noção, uma base. E ali, quem sabe, a gente vai começando a fazer determinadas colocações que são pertinentes ao nosso aprendizado e à nossa prática do dia a dia. Levem com seriedade esse seminário, porque é um marco, assim, no sentido de crescermos, principalmente como profissionais na área da educação, ok? Então, até o nosso próximo encontro.